Primeira coisa, bem, eu queria antes de tudo agradecer muito o convite, muito me honra. Vocês me ajudam muito em permitir que eu trabalhe, né? Porque esse não deixa de ser um trabalho. Na verdade, eu sempre penso que uma palestra que eu dou é uma autorreflexão, né? Eu estou pensando em voz alta e por acaso vocês estão ouvindo, né? E aí vocês contribuem de forma ímpar quando vocês se colocam também, né? Eu sempre gosto de falar que eu não gosto de fazer palestras, eu gosto de conversar, né? Então, se vocês se dispuserem a conversar, a dar a opinião de vocês, a discordar, eu adoro quando discordam, né? Porque assim, né? Se todo mundo pensa igual, talvez alguém esteja sobrando, né? Então, quando tem uma sugestão, um acréscimo, uma discordância, é muito rico. E eu acho que a casa espírita, a doutrina espírita, é um lugar de fermentação de ideias, é um lugar de transformação. E a transformação implica em recebermos algo diferente, pensarmos algo diferente. Então, me parece muito oportuno que a gente converse. Então, eu peço que vocês me interrompam quando quiserem, não precisa nem pedir. É um bate-papo, né? Nós estamos aqui em poucas pessoas, eu gosto muito da figura da gente estar em volta da fogueira, ainda mais num dia frio como hoje. Em volta da fogueira, né? Tomando um chocolate quente, olhando para as estrelas que nos geram reflexões. Então, tomara que vocês se coloquem também, tá bom? Muito bem. Eu penso que só existem 3 relacionamentos possíveis na vida humana, pelo menos até onde eu entendo que ela é, né? São 3 tipos de relacionamentos que têm a sua complexidade, talvez tenha a sua ordem de importância também, né? E eu temo que em pelo menos 2 tipos a gente é muito relapso, a gente negligencia, não pensa neles, não faz, não cuida e depois vive consequências dessa postura, né? Então, sem tentar colocar ordem de importância nos mesmos, eu gosto de pensar que o Evangelho nos estimula fortemente, e numa primeira olhada, numa primeira percepção do Evangelho, ele nos fala do relacionamento com o outro. E se vocês observarem, a gente se preocupa bastante com o relacionamento com o outro, né? Então, assim, amar os seus inimigos, o perdão, a questão do respeito, tudo isso fala do outro. Mas eu percebo, e aí eu vou generalizar sob risco de errar, obviamente errando, né, porque sempre há as fantásticas exceções, a maioria de nós se esquece de perceber que a lei máxima diz que a gente deve amar o próximo como a si mesmo. E eu acho que a gente se esquece do si mesmo, que é o segundo tipo de relacionamento. Então, eu já falei do relacionamento com o outro, e agora eu vou falar do relacionamento consigo mesmo. Porque a gente precisa se relacionar com a gente. Porque, olha só a lei. Amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. É isso que está escrito lá. Estou lendo certo, gente? É assim que... Então, eu já pedi para Jesus, ele me autorizou, eu fiz uma pequena alteração, né? Como ele não falou nada, eu me senti autorizado, né? Como a si mesmo, vírgula, amar o próximo. Essa é a lei. Como eu amo a mim mesmo, vírgula, devemos amar o próximo. Como a gente se ama muito mal, a gente tem dificuldade para amar o outro. Com certeza. Aliás, não é? Aliás, se vocês perceberem, gente, me interrompam a hora que quiserem, eu vou falando, hein? Se vocês já perceberam, a gente só ama muito mal os outros porque a gente não se ama. Quando a gente se amar melhor a si mesmo, eu acho que automaticamente a gente vai amar melhor o outro. Porque aí eu vou saber como faz. Eu vou, entre aspas, sentir na pele o que é amar.
E aí eu vou saber o que eu vou fazer com o outro, né? Então, eu acho que nós estamos subindo uma montanha chamada tentar perdoar o outro, amar o próximo, de uma forma completamente despreparada. Por quê? Porque eu não exercito em mim mesmo, né? E sofremos, não só por isso, né? Porque a gente não consegue direito amar o próximo, porque a gente negligencia no amor a si mesmo, no relacionamento com a gente mesmo, a gente sofre a solidão estrutural. Essas carências que a gente tem e que a gente exige que o outro resolva, ela está endereçada para o lado errado. No meu entendimento, a única forma da gente resolver o buraco interior que a gente tem no coração é quando a gente se colocar nele. Quem vai resolver a nossa solidão básica somos nós mesmos. Nós precisamos estar com a gente. Eu preciso gostar de mim, me respeitar, me aceitar como sou, sem concordar em me manter como estou. Entendem? Hoje eu sou egoísta e orgulhoso. Ok, esse é o fato. Que se eu negar não muda a realidade. Então eu sou assim, eu estou assim, melhor dizendo, né? Mas não é assim, é complicado ser tão egoísta e tão orgulhoso. Ótimo, então transforme-se, respeitando-se no tempo, né? Com a sua capacidade de aprendizado, né? Aproveitando as ocorrências da vida para se autoeducar, educar os próprios sentimentos. Isso é cuidar de si. A gente precisa abandonar aquela ideia romântica de amor que é ótima em filmes, essa definição é ótima em filmes, em novelas, né? O amor, no meu entendimento, ele é uma decisão. Você decide amar alguém. Você decide construir um sentimento que você não tem. Para mim, a ideia romântica de amor que a gente pensa que num domingo de manhã de primavera, a gente vai acordar amando a pessoa do nosso lado. Não vai. Não vai. Gente, Jesus já disse de uma forma, eu acho que da forma mais clara que é possível dizer, como é que se faz. Ele disse assim, você vai ter segundo as suas obras. Nesse momento, ele instituiu a lei do esforço. Tudo que você vai conseguir de bom precisa do esforço. Ponto final. Então, se não tem esforço, nós não vamos ter. Ponto final. Pode ficar rezando a vida inteira. O pai não vai dar. Ele não pode dar. Ele não quer dar. Ele nos aleijaria espiritualmente se ele desse. Então, não vai haver um domingo de primavera, de céu bonito, que nós vamos acordar amando alguém. Não vai acontecer. O que vai acontecer é um esforço contínuo ao longo do tempo, aonde você aprende a enxergar no outro o que você não vê. Onde você aprende a ter simpatia. Emmanuel, Oi, claro. É importante isso que você está falando, porque assim, acho que as pessoas têm assim, uma visão meio romantizada, né? E então começa já com aquela história da tampa da panela, a tampa da minha panela, que não vai encontrar. E a pessoa acaba assim vinculando a suposta, entre aspas, felicidade dela o que o outro vai fazer. Então ela já falha no entendimento inicial de que, como Joana de Ângeles fala, quem ama é feliz porque ama. Ponto também, né? Você não depende do que o outro faz, não, eu só vou amar, a gente é assim, eu vou amar você se você fizer isso, fizer aquilo outro, né? Então é essa colocação, como você fez, de falar que é uma decisão que a gente toma, e ela provavelmente vai ser unilateral, né? Sim. Como Jesus em relação a nós, né? É unilateral.
Total. Então, acho que para a gente ainda temos dificuldade de entender isso, de aceitar isso, pelas nossas carências que a gente não aprendeu, porque não resolveu ainda esse relacionamento com a gente mesmo, né? Exatamente. A gente tem ideias mal formadas sobre praticamente tudo que se refere a relacionamento. A gente acha que nós vamos ser felizes quando alguém fizer alguma coisa por nós. Aliás, a gente não acha, a gente tem certeza absoluta. Absoluta. Porque faz 40 anos que a gente lê o Evangelho e a gente continua carente. E a gente continua exigindo que o outro faça algo por nós. É ou não é? É. Agora, diz uma coisa para mim, gente. Vocês que leem bastante o Evangelho. Qual é a instrução do Evangelho que nos ensina a ser amado? Não tem. Não tem. Será que Jesus esqueceu de nos contar? Porque para nós, claro. é uma das coisas mais preciosas que existe, não é? A nossa vida inteira a gente busca ser amado. Jesus esqueceu? Não. Não. Por que ele não colocou lá? Por que ele não nos disse? Já que é ultra importante para nós. Sabem por que ele não colocou? Porque não é importante. Porque ele coloca tudo na voz ativa, nunca na voz passiva. Sim. Não, olha, eu vou dizer uma coisa terrível, ainda bem que a gente está aqui em quatro paredes, tá? Não é importante ser amado. Importante é amar. O Evangelho inteiro é só sobre amar. Só sobre amar. Ele fala assim, quer ser feliz? Ame. Ele não fala assim, quer ser feliz, seja amado. Ele não fala. E nós continuamos há 2000 anos lendo o Evangelho, remando na direção contrária. Não vai dar certo, gente. Quando é que a gente vai perceber que a gente está contra a maré da vida? Olha, Claro eu acho que vai demorar ainda, porque com tudo que a gente já bateu cabeça e continua batendo cabeça, a gente ainda não aprendeu. Então, assim, infelizmente, a probabilidade é de que demore mais um montão, né? Isso significa, se isso é verdade, Roberto, significa que nós não sofremos o suficiente ainda. Isso, exatamente. Não olha só, mas veja, olha só, hein? Nós estamos chegando num ponto crítico aqui da conversa, né? Nós estamos concordando que amar não é importante, pelo menos quem cala consente, né? Nós estamos concordando que amar não é importante. Ao mesmo tempo, a gente olha para dentro de nós e só vê carência, vontade de que o outro nos ame. Não, calma lá, Miguel. Amar não. Ser amado não é importante. É verdade. Ser amado. Ainda bem que você me atentou. A gente continua achando que ser amado é a coisa mais importante da vida. A gente não vende mais o corpo. A gente vende a alma para que nos amem. A alma. A gente rasteja para o outro, para o nosso chefe nos dar um parabéns, para o nosso marido, para a nossa esposa, atualmente para os nossos filhos nos amarem. Coitados, eles não sabem nem o que é isso. A gente não sabe, muito menos eles. Né? E a gente fica perguntando para eles, você me ama, filho? Você me ama, filho? Você me ama, filho? Nós temos sérios problemas. Sérios problemas. E aí, nós estamos realmente lendo o Evangelho? Tenho dúvidas. Porque, assim, a gente não pode ler o Evangelho, gente, como quem lê gibi. Uhum. Como quem estuda geografia, com todo respeito à geografia. Porque enquanto a geografia está falando do relevo, o Evangelho está falando de mim. Aliás, não sei no Evangelho de vocês. No meu Evangelho tem o meu nome. Jesus fala assim, Edgar, vírgula, você tem que amar os seus inimigos. No de vocês não tem? Tem. Tem. Não, tem. Não, Leia meu não direito. tem. Meu não tem.
Não, tem, Roberta. A Roberta diz assim, Roberta, vírgula, ame os seus inimigos. Tá lá. É que a gente sempre falha nesse momento. A gente pula essa palavra. A gente sempre lembra o nome de alguém, nunca do nosso. Verdade. Verdade. Ou seja, a gente está lendo que nem a gente lê geografia. É do outro, é do monte, é da montanha do outro país, tal. E aí, gente, a gente passa a vida sofrendo e a culpa é do karma ainda por cima. A culpa é porque a gente fez muita bobagem no passado. Olha, eu não sei, eu já cheguei fico pensando que é no Evangelho que fala das causas atuais e anteriores das aflições, né? Então, eu tenho a impressão que 95% das nossas dores, das aflições, são atuais. Que karma mesmo, karma é uma forma de expressão, né? Que recapitulação de provas e expiações são só 5% da vida. Porque a gente só faz bobagem. O resto é escolha errada. O resto é escolha atual. Errada. Escolha de 10 anos atrás, de 5, escolha de ontem, escolha de hoje de manhã. Porque quando eu escolho hoje de manhã não me esforçar, eu estou plantando para colher tédio, depressão, ansiedade, medo hoje. Hoje. Quando eu escolho entender os acontecimentos da vida como sendo acontecimentos ruins, eu estou colhendo imediatamente o medo. Não há acontecimentos ruins, gente, na vida. Essa definição é humana, não é divina. Alguém consegue me dizer alguma coisa ruim para a vida? Alguém consegue me dar um exemplo de alguma coisa ruim sobre a ótica divina? Alguém consegue me dizer? Não. Não? Não, porque a gente até aprende no Evangelho, quando a gente lê igual o gibi, né? Que a gente costuma fazer isso, mas a gente lê que ele. As leis de Deus, elas conseguem tirar o bem de tudo, né? Até do mal. Até daquilo que nós chamamos o mal, porque o mal é a ausência do bem. A definição de mal pelas obras de Kardec é a ausência do bem. Exato. Então vejam, as causas atuais, nós estamos sofrendo por conta de nossas decisões de pouquíssimo tempo. As nossas insatisfações, os nossos medos têm a ver com isso. Mas eu quero ir para o terceiro também, eu vou só falar um pouquinho desse segundo relacionamento, quero ir para o terceiro para a gente ter uma visão geral do assunto. Ou seja, eu não estou me relacionando comigo. Vou fazer uma pergunta que eu não quero que vocês me respondam. Só quero que respondam para si mesmo. Quem foi que, aqui presente, algum dia na vida... se alguém já fez, pode levantar a mão que eu vou ficar muito contente. Quem foi, alguma vez na vida, que olhou para si mesmo e perguntou assim para si mesmo, está tudo bem aí dentro? Para si mesmo, está tudo bem aí dentro? Porque quando você olha para você e verifica e pergunta se está tudo bem aí dentro, você está dando atenção a você. Você está preocupado de verdade com você, não com as suas carências, porque eu separo você das carências, né? Eu das minhas carências. Minhas carências é uma coisa, eu sou eu. As minhas ilusões são uma coisa, eu sou outra coisa. Então, assim, eu percebo que a maioria de nós não tem um relacionamento consigo mesmo. O eu está escondido lá atrás, num canto da minha casa íntima, completamente ignorado, esquecido. E por que está lá no canto? Porque ele já cansou de falar, já cansou de reclamar, já cansou de pedir atenção, cansou. Então, eu estou vivendo, olhando para fora, olhando para o mundo, olhando para as pessoas, vendendo a minha alma para que alguém me aplauda, e quando me aplaude,
não adianta nada, porque não me satisfaz, porque não satisfaz mesmo, né? E quem pode me ajudar, fica esquecido, que sou eu. Então, isso cria um vácuo dentro da gente, uma lacuna, uma ruptura interna, aonde nada me satisfaz. Por quê? Porque eu continuo investindo naquilo que não é importante. Então, quando Kardec diz que a gente não deve ser materialista, tá certo? Kardec combate bastante o materialismo, e ele é muito sábio com isso, eu chego à conclusão que nós continuamos materialistas. Num outro nível, num nível mais sofisticado. Mas enquanto... Quem é o materialista? Aquela pessoa que se preocupa com a vida encarnada. E não se preocupa com a vida espiritual, a vida verdadeira. Aonde, de fato, eu vivo, né? No meu mundo íntimo, etc. Quando eu me preocupo com o outro, no sentido de utilitarista, no sentido de usar o outro para me satisfazer, ou seja, isso não é amor ao outro, é usar o outro, né? Onde eu vejo o outro como uma peça, como uma coisa, né? Onde eu coisifico a outra. Porque se você não me ajudar, o outro me ajuda, então eu descarto você porque o outro é mais importante. Eu sou materialista, da mesma forma. Por quê? Porque eu estou cuidando das coisas da vida encarnada e não estou cuidando do que é importante e do que a traça e o ladrão não roubam. E o último tipo de relacionamento possível, no meu entendimento, é o relacionamento com o Pai, com Deus. Esse é o relacionamento mais rarefeito ainda, né? Porque Deus é algo a ser descoberto, né? Deus é algo a ser descoberto, né? E não vai ser a ciência que vai descobrir, não, viu? Porque se a ciência descobrir, não vai resolver muita coisa para cada um de nós. O Pai é uma descoberta absolutamente individual. Absolutamente individual. Eu penso que a gente vai ter que abrir uma estrada íntima para que a gente se conecte com o Pai. E é como abrir uma picada numa floresta, sabe? Tá tudo, a mata selvagem, desconhecida, ignorada, e que você vai ter que ir com um facão lá abrindo, e de repente você vai encontrar com o Pai. E eu gosto muito daquela história que perguntam para Madre Teresa, né? O que a senhora fala com Deus quando ora? E ela fala, eu não falo nada, eu só ouço. Certo. E o que Deus fala quando a senhora só ouve? Ele falou, também não fala nada, ele só ouve. É de uma profundidade que quase torna essa história incompreensível. No primeiro momento eu fiquei parado, não entendi. Eu demorei semanas para entender. E tenho certeza que entendi quase nada. O que eu posso dizer que eu entendi é que é o seguinte, Deus, a relação com Deus é no silêncio. Tanto é que, não sei se vocês se lembram, naquele livro magnífico chamado Voltei, né, do irmão Jacó, pelo Chico, o personagem principal, em algum momento lá no final do livro, diz assim, meu Deus, por que a gente não faz bastante silêncio dentro de nós para que a gente possa te ouvir? Então, a gente faz muito barulho interno. Por quê? Porque a gente não tem um relacionamento com a gente. Né? Já foi dito, inclusive em outras mensagens do Emmanuel, que nós... Não, minto. Humberto de Campos, em Boa Nova. Nós vamos conhecer o Pai no perfeito conhecimento de nós mesmos. Já nos deixando claro, que aí não tem dúvida, que nós só vamos conhecer o Pai quando a gente se conhecer. Então percebam que o relacionamento com a gente e o relacionamento com Deus estão intimamente ligados. Na verdade, os três relacionamentos estão intimamente ligados, porque eu estou no centro dos três. Né? Agora, vejam como é muito complexo e como talvez a gente esteja muito despreparado para
se relacionar adequadamente com o outro, já que a gente não se relaciona com a gente, e isso faz com que a gente se relacione menos ainda com o Pai. Porque digam para mim, gente, as nossas orações são bem fraquinhas, né? Não posso falar pelos outros, posso falar por mim, as minhas são. Eu estou falando por mim também. As nossas relações, as nossas... veja, eu quis dizer, sem nenhum menosprezo, pelo contrário, as preces, óbvio. Eu quis dizer que espécie de relacionamento as nossas preces causam, geram? Nada. Basicamente, Deus é um guichê, a gente entra chega para fazer solicitações. Né? A gente só não pede um protocolo para ele, ainda. Entendeu? Para depois a gente perguntar se está pronto. Tá? Mas praticamente é isso. Até ontem de manhã a gente fazia promessas. Né? Vou ficar 1 ano sem comer chocolate se o senhor me curar do câncer. Né? Até ontem. Talvez a gente não faça isso mais. Não claramente. Mas talvez a gente faça, use o mesmo conceito ao falar com ele. Veja, nós estamos falando com alguém que nos conhece infinitamente. Ele sabe o que nós não sabemos de nós mesmos. Quase a gente pode concluir que a gente não tem nada para falar com ele. Quase, eu não estou concluindo isso. Quase. O que a gente pode dizer que ele não saiba? Nada. Nem os nossos pedidos ele já sabe, faz tempo. Os nossos desejos, antes deles surgirem. Pô, aí fica difícil, hein, Edgar? Pois eu sei. Tem que dar uma receita, ajuda a gente com uma receita. A receita... Olha, todo mundo fala, né, que a gente tem que mais agradecer do que pedir. Eu tenho agradecido bastante. Mas, sinceramente, aqui falo para vocês que eu nem estou mais ficando satisfeito em agradecer. Porque, assim, a impressão que eu tenho que ele não quer que a gente agradeça. Mas isso, eu estou falando uma coisa particular, íntima, tá bom? Íntima. Sim. Parece que eu ouvi, no silêncio dele, parece que eu ouvi o seguinte: tá bom, Edgar, já entendi que você reconhece o amor que eu tenho para você. Mas, que tal você me agradecer em atos? Parece que ele já insinuou isso. Entendeu? Que tal você provar que você agradece mesmo? Fiquei, assim... claro que isso é chocante. Fiquei um pouco chocado com esse pensamento que me veio, né? E analisando esse pensamento, eu não consegui descobrir absolutamente nada de errado nele. Até porque imediatamente me veio aquela fala de Jesus tão esquecida. Principalmente no meio espírita, eu quase não vejo palestra sobre esse assunto, quando ele diz que quando você agasalhar você está agasalhando a mim. Então, assim, a gente ama mesmo Jesus, porque ele já falou como é que ele quer que a gente agradeça. Aliás, ele já falou como ele quer que a gente o ame. Não é idolatrando, mas é cuidando à nossa volta e também cuidando de si. Então, assim, a relação com o Pai, me parece que ela vai tender ao silêncio. Mas não o silêncio que ignora, mas sabe, o silêncio contemplativo, sabe, o silêncio de quem olha, o silêncio de quem apenas sente. Isso, você falou, eu ia falar agora, é alguma coisa que está ligada com sentimento, não com falta de ruído. Não. Né? Ela está ligada com o sentimento. E esse sentimento que, às vezes, né, quando a gente atingir esse nível, do qual eu estou pelo menos longe,
você não precisa de palavras, né? Que é como Paulo chegou na vida dele a falar, né? Que ele estava assim junto com o Cristo, que era um, né? E como a gente lê aí também, Haroldo Dutra fala muito isso, dos Cristos, né? Que tem uma ligação indefinível com Deus. A gente não consegue entender como que é isso, porque Deus não é uma pessoa, né? Não é uma pessoa. Aí eu concordo com você, mas aí a gente não pode esquecer que sentimento não aparece na primavera. Ele tem que ser construído. Então, esse relacionamento com Deus implica em algum esforço. Qual esforço? Não sei. Cada um de nós vai ter que descobrir. E eu tenho certeza absoluta que os acontecimentos da vida pretendem também nos ajudar a descobrir. Os acontecimentos da vida pretendem nos ajudar a descobrir tudo. Se é tudo, implica em descobrir o que é o Pai, como eu me relaciono com ele, quem sou eu, como eu me relaciono comigo, e quem é o outro, e como eu me relaciono com o outro. Bem, acho que eu falei demais, né? E vocês não falaram nada ainda. Cuidado que aqui, se der um tijolinho, eu subo em cima e não paro de falar. Então, tem que segurar aqui. Mas, eu vou me segurar também. Vamos ver. A gente pode dar uma senha, cada um fala um pouquinho, quem sabe. Tá bom. Ou então, eu não gostaria que vocês concordassem imediatamente com o que eu estou dizendo. Eu gostaria que vocês realmente pensassem, porque eu disse coisas sérias, né? Bom, vou começar falando assim, você disse coisas sérias, mas assim, essas coisas já me ocorreram em outras reflexões que eu fiz. Muito embora na teoria, por enquanto, né? Mas assim, o próprio fato da gente, acho assim, um primeiro momento você ultrapassa a barreira da insensibilidade, da ingratidão, quando você começa a observar a sua volta e começa a sentir essa gratidão que você falou, né? Então, assim, quando isso acontece, já é um passo, porque tem muita gente que nem chegou nisso ainda, né? Mas aí, quando você vê isso, né, e se você está, assim, agradecendo, se sentindo grato por tantas coisas, talvez em algum momento, agora falando racionalmente, talvez em algum momento possa nos ocorrer que, puxa vida, mas assim como eu me sinto bem, agradecendo tudo isso, o que eu poderia fazer para que outras pessoas pudessem começar a sentir isso também, de alguma forma, né? E aí você começa devagarinho a talvez começar a se colocar para fora de você, né? Para fora de você. E quando você falou dos três, primeiro você falou para mim assim, o tema é os 3 relacionamentos, depois você falou os 3 relacionamentos possíveis, né? Aí eu fiquei pensando, falei, bom, talvez as pessoas pensem em relacionamento só com as outras pessoas, né? E aí eu fiquei pensando, desde de ontem, né, para cá, e aí eu me lembrei de um estudo que certa vez eu participei, sobre as leis morais. Aí eu falei, eu acho que é isso que ele vai falar. Porque lá nas leis morais, quando a gente vai estudar, o Cosme Massi, acho que fala isso, que as leis morais colocam os deveres, só que ela coloca como deveres. E agora a gente pode olhar com essa perspectiva do relacionamento. Ele fala assim, os deveres. Então ele fala que das leis morais, as 2 primeiras são os nossos deveres para com Deus, que é o nosso relacionamento com Deus, é a lei da adoração e a lei do trabalho, né? Depois vem os deveres para conosco mesmo, que é o relacionamento para conosco. Aí tem a lei da conservação, da reprodução, da destruição, né? E as outras estão ligadas ao outro. Aí tem a lei da sociedade, lei da igualdade, lei de liberdade, né? E ele coroa tudo isso com a lei de justiça, amor e caridade. Então, quando a gente olha assim, aí eu falei, eu acho que ele vai falar com esse ponto de vista, né? E é muito profundo, porque se a gente não sabe como fazer, vamos estudar as leis morais, que elas podem nos dar uma dica,
né, nem que a gente coloque como deveres, mas talvez com esses deveres a gente comece a se envolver com esses relacionamentos, né? Não sei, uma dica aí, né? Me ocorreu. Não, é exatamente isso. Eu prefiro não usar a palavra dever, porque nós temos uma reação negativa em relação a essa palavra. Essa palavra hoje é pejorativa, né? Nós nos revoltamos, a gente resiste ao dever. O dever, no nosso íntimo, é uma obrigação, sendo que o dever, no meu entendimento, ele é o caminho mais fácil à felicidade. Ele não é o pior caminho. Aliás, ele é o melhor caminho. Sim, né? dever como está no Evangelho, né? Como está no Evangelho. Dúvida, sem dúvida. Só que ele foi vendido para a gente de uma forma muito ruim. Né? Então, e a gente criou um estigma lá na Idade Média, talvez, para cá, não sei, né? Lembrando que nós somos seres eternos, imortais. Né? Então, a gente... eu tenho o quê? Se eu tenho o quê, então eu não vou. Né? A gente faz isso, é uma resistência natural, né? Quase uma defesa, né? Então, gosto de falar de relacionamento. O que mais, gente? Me contaram que vocês são super falantes, que vocês são super falantes, que eu nem podia, não ia ter que falar mínimo. Também não mente assim, né, Edgar? Edgar, Joana de Ângeles fala que amor e Jesus são termos do mesmo relacionamento. Porque como ele ama sempre, ele não escolhe a quem ele direciona. Então, eu acho que nós costumamos direcionar os nossos sentimentos para aqueles que estão mais próximos de nós. E eu acho que essa troca, como você falou, né? Precisa de um parabéns de um chefe, precisa de uma aprovação de um amigo. Então, quando você tem, meio que você direciona esse amor, né? E fica essa troca. Então, não é um amor relacionado com obras, mas eu acho que ele está muito mais relacionado a essa coisa de orgulho, de egoísmo, de aprovação, de comportamento de ser humano. Acho, não sei, dá para entender? Sim, eu concordo com você de que, assim, no meu entendimento, definitivamente eu não sei o que é o amor. Nem eu. É possível que nós não saibamos. Não sei o que é. Eu sei que ele não é o que eu sinto pelas pessoas que amo, que digo que amo. Tá? Claro que eu estou comparando o amor com A maiúsculo, o amor que a gente pode pensar que é o do Cristo, ou do Pai, com o amor que eu sinto, todo humano. E o amor todo humano, ele é como se fosse o ouro lá na mina. Isso. O ouro lá na mina, ele está mergulhado dentro do barro, dentro do cascalho, né? Ele está misturado com impurezas, ele não é puro. O amor do Cristo é puro, o meu amor não é puro. Então, quando quando eu uso meu amor, é amor, pedra preciosa, com barro, com sujeira, com lixo, com um monte de outra coisa que no meu entendimento, na minha miopia, é tudo amor. Né? Não é. Por que não é? Porque eu estou em aprendizado. Né? Por isso, gente, o respeito, ele é essencial. Porque, assim, eu preciso respeitar o tipo e a quantidade de amor que o outro tem para dar. Respeitar. E respeitar não é ser educado, viu, gente? Né? Ser educado é ser educado. Né? Respeitar, eu vou falar de uma forma... Respeitar é dar o direito de ser como ele é. Não cobrar. Oi. Não cobrar. Não ter essa... Jamais. Então. Jamais cobrar. Eu vou explicar por quê. Quando a gente cobra do outro o que o outro não tem, a gente está fazendo que nem uma pessoa que fica diante da goiabeira, brigando com a goiabeira porque ela dá mangas. Quem é que tem problema? A goiabeira ou a pessoa que está reclamando porque ela não dá mangas? Sou eu, né? Então, assim, a pessoa que não dá o que ela não tem problema nenhum.
A criança de 4 anos, de 3 anos, que não sabe ler, ela não tem problema nenhum. Ela apenas não aprendeu. Eu não tenho problema nenhum porque eu não sei perdoar. Eu apenas não aprendi. Não é um defeito. Eu não terminei o curso ainda. Tá longe. Bem longe, inclusive. Então, desculpa. Quem pode me cobrar que eu não sei perdoar sou eu. Aliás, devo. Né? Edgar, vamos aprender logo. Vamos, força, vai, se esforce. Né? É claro que o respeito implica em até permitir que o outro nos cobre. Porque isso é problema dele, não meu. Né? Mas eu não quero falar do outro, eu quero falar da minha postura, porque é ela que me cabe. Né? A postura do outro não me cabe. Né? Não me cabe, não é da minha conta. Olha que interessante, não é da minha conta. O que é da minha conta sou eu. Tanto é que eu entendo que quando a gente terminar esse dia na escola, que é a nossa existência aqui carnal, quando a gente chegar lá no momento de avaliação, eu entendo que a primeira e grande, fundamental pergunta que vão nos fazer é a seguinte: Edgar, o que você fez com você? Edgar, no que você se tornou? Edgar, como você cuidou de você? Essa é a pergunta maior. Todas as outras vêm depois dessa, estão atreladas a essa. Bem, enfim, então, é absolutamente infantil da nossa parte cobrar alguém de alguma coisa. Até do que a pessoa prometeu. Vocês nunca fizeram promessas que vocês fizeram com a mais profunda verdade? E quando vocês foram cumprir, vocês viram que vocês não eram capazes? Nunca fizeram? Que vocês pensavam que eram capazes de fazer, mas na hora que foram fazer, viram que vocês nem sabiam fazer? Porque a gente faz promessas sem ter certeza que consegue cumprir. Bom, provavelmente dessas daí a gente deve ter feito muitas quando a gente estava antes de reencarnar, né? Provavelmente a gente achava que ia dar conta de tudo. E aí aqui a gente, embora não se recorde, não está dando conta. Mas... eu tenho algumas dúvidas, Roberta, porque geralmente não nos deixam reencarnar para fazer coisas que a gente não consegue. Certo? Certo? Geralmente. Então, assim, eu acho que a gente faz essas promessas aqui mesmo, né? Principalmente quando a gente se casa. Lembram das promessas que a gente faz quando se casa? Né? Eu não casei na igreja, não prometi nada. Que bom. Já é interessante isso, né? Mas tome cuidado, porque existem promessas implícitas. Não é? E essas, às vezes, são as piores. Eu prefiro as claras. Né? Pelo menos estou sabendo do que se trata. Não é? As implícitas são as terríveis. Por quê? Porque a gente tem a ousadia de criar expectativas. É uma ousadia, gente. É uma sem noção da nossa parte. Eu falo que devia ser proibido ter expectativa. Né? Mas não é proibido. A gente tem a liberdade de ter expectativa. E as expectativas foram feitas para serem frustradas. Basicamente, todas elas. Por quê? Porque a gente não sabe fazer expectativa. A gente faz expectativa calcada na ilusão, na irrealidade. Né? Depois dizem que o amor é cego. Não. O amor enxerga muito bem. Quem é cego é a paixão, né? É a ilusão. O amor é claríssimo. Tanto que Jesus que enxergava muito bem, enxerga muito bem, nos amava. E ele sabia exatamente com quem ele estava lidando. Né? Nada que nós fizemos o surpreendeu. Absolutamente nada. Nem surpreende até hoje. Por quê? Porque ele ama, porque ele conhece, porque ele olha sem medo do que vai ver. Né? Então, é uma grande lição para a gente olhar para quem a gente se relaciona e ver que aquela pessoa que a gente gosta, que está conosco, no relacionamento com o filho, com o namorado, com o esposo, com a esposa, com a mãe, com o pai, com o patrão, com seja quem for, né? Porque todos são relacionamentos, a gente precisa saber até onde que a pessoa pode dar.
E a gente precisa saber que na hora que existem determinadas situações que a pessoa não vai cuidar de nós, vai cuidar dela. Que ela não vai se importar conosco em primeiro lugar, como a gente tanto deseja. Ela vai se importar em primeiro lugar com ela. Por quê? Porque é o máximo que ela pode dar. Ela está sendo má? Não. É apenas a goiaba dando goiabas. E isso não sou eu que diz, viu, gente? Isso está lá no capítulo Joana de Cusa, do Boa Nova, de Humberto de Campos. Quando Joana vai a Jesus para reclamar do marido. Naquela época já acontecia isso, não é? Eu estou procurando uma história evangélica onde o marido reclama da esposa, mas eu não encontro. É uma coisa impressionante. Né? Impressionante. Veja como vocês estão bem. Isso aí foi tendencioso, hein? Não, veja como vocês estão bem, gente. Né? Não existe. Bem, Jesus responde assim para Joana: seu marido não te compreende? Compreenderá amanhã. Não espere colher uvas do espinheiro. Ou seja, quando ele disse isso, ele disse: você, Joana, está enganada. Enganada porque quer. Iludindo-se porque quer. Você não está vendo que ele é espinheiro? Por que você está esperando colher uvas? Porque quer. Ah, mas eu queria. Queria errado. Ah, mas eu sonhava com um relacionamento assim, assim. Sonhava errado. Desculpa. A criança também sonhava com um monte de coisa e é tudo ilusão. A criança sonhava com a fada madrinha, a fada do dente, etc, etc. E nada disso é verdade. Será que a gente amadureceu de fato? Ou o nosso corpo só cresceu? Né? Então, Márcia, o amor é esse amor que a gente tem. Agora, a gente precisa se preocupar menos com o tipo de amor que o outro tem e muitíssimo mais com o tipo de amor que eu tenho. Porque eu só posso cuidar do meu amor pelas pessoas. Eu só posso cuidar o que está dentro de mim, o que diz respeito a mim. Eu não posso fazer absolutamente quase nada para o outro. Por isso que quando alguém me pergunta qual a melhor forma de ajudar alguém a ser feliz, a minha resposta, depois de pensar muito, é só uma: seja feliz antes. Ah, mas isso não é egoísmo, Edgar? Não, não é egoísmo. Isso me parece bom senso, porque se a gente considerar que o exemplo é o melhor processo pedagógico, seja feliz, mostra como faz. Mas ser feliz sob a ótica do Cristo. Sim, óbvio. Não, exatamente. Óbvio. Exatamente. Aí eu vou diferenciar. Ser feliz não quer dizer buscar satisfazer as suas carências. Não é isso. Buscar satisfazer o que o ser encarnado pensa que precisa. É buscar ser feliz segundo a definição do Evangelho. Que vocês sabem qual é? O que o Evangelho fala sobre felicidade? Como que é a felicidade segundo o Evangelho? O Evangelho fala que a felicidade significa ter paz íntima. E eu gosto muito da definição do Gandhi, que ele fala a mesma coisa, mas ele fala de uma forma mais didática, eu acho. Gandhi fala que felicidade é quando o que a pessoa fala é igual ao que a pessoa pensa e é igual ao que a pessoa sente. Ou seja, não há conflitos internos. Portanto, a paz íntima. É quando você fala não e conclui que é não mesmo e sente que é não mesmo. É quando você fala sim para alguém e o seu coração fala sim e a sua mente fala sim. Você inteiro fala sim. Você inteiro fala sim. É a recomendação de Jesus, né? Sim, sim. Não, não. Sim.
Só que é íntimo, né? É profundo isso. É sem você estar rachado no meio. Porque, assim, a nossa infelicidade está em fazer... Infelicidade está em fazer uma coisa sem querer fazer. Porque você não está ali. Não é? Então, gente, tudo isso... Vocês percebem que eu preciso aprender sobre tudo isso para que eu consiga usar isso no relacionamento comigo, e com o outro, e com o pai. Uhum. O que adianta a gente gastar um esforço monumental para perdoar o outro na marra? Teve uma vez que perguntaram para Divaldo foi ofendido, não sei por quem, perguntaram para ele se ele tinha perdoado. Ele falou, não perdoei. Não perdoou, Divaldo? Não. Estou tentando. Estou trabalhando nisso. Mas ainda estou sentindo a mágoa. Olha que honestidade, gente. Ele não perdoou na marra. Na marra é a seguinte: que eu tenho que responder? Qual é a resposta certa? Perdoar. Então eu perdoei, viu, gente? Por decreto, né? Perdoar por decreto. Não dá, né? Espírita tem que perdoar, viu, gente? Vocês ouviram falar disso, né? Espírita tem que perdoar. Então perdoem. Não, vocês não são espíritas. Alguém disse isso e todo mundo acredita. E a gente vive uma farsa. Depois fica machucado por dentro, não sabe por quê. Desculpa, eu não consigo perdoar assim, instantaneamente. Eu estou aprendendo. Então, assim, primeiro eu quero bater na pessoa. Quantas vezes vou ter que perdoar, né? Pergunta Então, de Pedro. Isso. E a resposta foi uma resposta psicológica de Jesus, né? Foi. E você sabe qual é o seu nome? Arilzo? Você sabe que tem um livro, que livro que é, hein? Não sei se é um livro, acho que é uma mensagem do Emmanuel, que fala assim, é muito elucidativa. Ele fala assim, perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. E isso, por si só, já foi uma revelação, né? Dizendo que a gente tem que... Lembrando que o número 7 é simbólico, né? Ou seja, nós temos que perdoar infinitamente. Mas... Cada ofensa. Mas ele continua, e ele dá a continuação dessa frase, dessa mensagem, é uma dica maravilhosa. Ele fala assim, perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha a perturbar o teu coração. Então ele está dizendo quantas vezes, está dizendo o quê, e está dizendo que tipo de coisa eu tenho que perdoar. Então, gente, a pergunta que fica sobre isso é, o que perturba o meu coração? Porque o que perturbar o meu coração merece perdão. Para quê? Para que eu seja feliz. Então, se está muito frio hoje e você está perturbado por isso, perdoa. Perdoa o inverno, né? Perdoa o frio. Perdoa o inverno. Perdoa a natureza, porque ela não é do jeito que você quer. Se o seu corpo tem mais doença que você sonhava, perdoa. Se o outro não chegou no horário, se você perdeu o ônibus, perdoa. Pelo outro, evidente que não. Mas para que a gente tenha paz. Né? Então, a gente precisa cuidar dessas questões. Aí os relacionamentos vão ser tão fáceis. Tão fáceis. O que mais, gente? Se ninguém for falar nada, eu vou tentar te contrariar um pouquinho, igual você pediu no início, Edgar. Vai lá, João. Você falou bastante sobre o nosso relacionamento. A gente tem que começar por nós mesmos, né? Nesse autoconhecimento e tudo. Só que quando perguntam para Jesus, isso depois eu fui
foi por causa de uma palestra do Haroldo, no podcast do Haroldo, né, que eu vi. Ele comenta que nosso relacionamento maior é com o Pai, e todos os nossos outros relacionamentos são decorrentes do nosso relacionamento com o Pai. Então, se nós nos relacionarmos mal com o Pai, então todos os outros nossos relacionamentos, incluindo o nosso com o mesmo, vão ser ruins, né? Quando Jesus pergunta, né, qual que é o mandamento maior, fala que é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o seu amor, todo o seu entendimento, né, e ao próximo como a si mesmo. Então, aparentemente, o maior relacionamento deveria ser nosso com o Pai, né? Só que como nós vamos relacionar com o Pai, se, como você mesmo disse, que é muito efêmero, é muito difícil para nós comunicarmos, falarmos com o Pai, né? Então, a questão do relacionamento é muito complicada mesmo, mas foi bem legal a sua. É complicado, João. E olha, eu não discordo, evidentemente, nem de Jesus, nem do Haroldo. Né? Nem eu. Veja, se você pegar, inclusive, a lei de adoração, né? Se você pegar o Pai Nosso, né? Ele começa com o Pai. O amor ao Pai há de ser tudo. Há de Mas ser. assim, há de ser. Eu falei de propósito. Porque assim, poxa vida, será que eu sei amar esse Pai? Eu desconfio que não sei. Porque assim, eu não consigo falar com ele. Ele não me responde do jeito que eu estou acostumado. Entendeu? Ele tem um jeito de agir novo, para não dizer estranho. Tá certo? Porque assim, eu estou aprendendo a entender o jeito que ele pensa, o jeito que ele age. Tudo é novo. Ele vem falar de uma lógica estranha. Ele vem falar para mim que é preferível morrer a matar. Isso é biologicamente revolucionário. Porque eu que saí do animal esses dias, aprendi em milhões de milênios no mundo animal que primeiro eu ataco, depois eu vejo o que acontece. Que primeiro eu me defendo e depois eu vejo o resto. E é isso que eu sei fazer. Então, esse relacionamento com o Pai é de verdade muito para o meu coração, hoje. Mas, quando eu falo isso, eu me distancio do amor, né, conceitualmente falando. Agora eu vou para outra ponta que vai ligar e dar coerência na minha cabeça a esse assunto. Mas, eu sou filho dele. E filho de peixe, peixe não é? Isso significa, então, que ele está dentro de mim também. Que eu entendo disso? Eu entendo que existe uma luz dentro de nós, de mim, que é divina. Que o amor que Jesus sente, eu também tenho dentro de mim. Não sei onde. Não sei onde está. Não descobri ainda. Eu sou tão amplo, tão gigante, tão divino. A nossa grandeza é tanta, porque ela é divina, é de Deus, derivada dele, é tão grande, que sou divino também. Filho de peixe, peixe eu sou divino. Jesus disse, fareis coisas muito mais do que eu. Então, tudo que Jesus fez eu sou capaz de fazer e vocês também. Mas eu sei? Não, não sei. Então, vai chegar, eu tenho certeza, convicção, que vai chegar um momento de aprendizado, na caminhada, que eu vou descobrir o Pai. Hoje, eu acho que a gente devia... assim, quando a gente fala de Deus, imagina você conversando com uma minhoca, tá? Imagina você entra lá embaixo da terra, tá? Mas assim, como se você fosse uma minhoca inteligente. Aí você fala para a minhoca que é minhoca e fala assim, então, lá em cima tem um sol. E a minhoca fala assim, o que é sol? Ah, então, é uma bola que brilha, tem uma luz. E o que é luz? E o que é bola? O que é círculo? O que é em cima? Percebe que não dá para conversar com a minhoca? Coitada, ela não entende nada.
Ela não tem esses conceitos. Ela vive em outro mundo, no mundo dela. Nós também. O nosso mundo é absolutamente restrito. E eu não estou falando do mundo encarnado, não, viu? Porque se a gente desencarnar, a gente vai continuar com a mesma situação nesse aspecto. Tá? Não vai mudar absolutamente nada. Por quê? Porque o processo evolutivo vai causar em nós uma expansão íntima. E essa expansão vai nos dar um sentido novo, uma percepção diferente. Isso está no livro do Livro dos Espíritos. Vocês não têm um sentido, uma percepção, uma capacidade de percepção em relação ao Pai. Falta um olho especial, como se eu estivesse dizendo. Então, hoje, eu só posso me emocionar diante da ideia de que há um ser, uma luz, uma energia, uma força, um Pai que me ama absurdamente. De uma forma que eu não entendo. Porque é um amor tão grande que nem merecer eu preciso. Porque não mereço mesmo. Não fiz nada por merecer. Esse amor infinito, desde sempre, não fiz nada. Mas ele me ama mesmo assim. E essa ideia, essa convicção de que sou amado assim, até porque Jesus disse que nenhum de nós ficará para trás, é muito consoladora. E me ajuda a me auto-perdoar, a me esforçar para isso. E a prosseguir na minha ignorância. Sem ficar preocupado pelo tamanho dela. Né? Principalmente em relação ao Pai. Mas aguardando que o Pai me ajudará a acender a própria luz para um dia percebê-lo. E ponto final, viu, João? Não fico pensando muito em Deus, não. Assim, não te conheço, né? Eu te conheço do jeito que eu te conheço e ponto final. Né? Eu sei que ele me entende. Vamos vivendo a nossa vida de minhoca, né? De minhoca. Assim, agora, aonde eu invisto muitíssimo da minha energia é me conhecer. Porque eu acho que tudo parte daí. Amanhã, o mais importante relacionamento vai ser com o Pai. Paulo fala muito isso, né? Amanhã. Hoje, não sou capaz. Hoje, eu tenho que me preocupar comigo. Não no sentido de egoísta, de tudo para mim, não no sentido de eu preciso me conhecer, eu preciso me trazer para dentro da minha vida, eu preciso descobrir como separar as carências ilusórias das necessidades reais, do ser imortal chamado Edgar, hoje chamado Edgar. Né? E é óbvio que eu só farei isso, só faço isso, só serei capaz de fazer isso com o outro. O outro me mostra quem sou e o que eu tenho que aprender. Né? E pronto. E aí é uma tentativa de simplificar imensamente a vida para cuidar de mim, que é a única coisa que eu posso fazer, no meu entendimento. Muito mesmo, João. E apesar do que o Haroldo falou, olha, João, seu xará lá no capítulo 4, João 1, ele fala assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Sim. Né? Então, na verdade, tem a ver com a nossa condição ainda, né? E assim como a gente vai, quando pega o livro dos Espíritos, que vai falar dos atributos de Deus, e a gente... É uma abstração total, né? Não tem como a gente assimilar. Mas Kardec, os Espíritos falam assim, então a gente, na verdade, vai fazendo a coisa assim, tentando entender o que Deus é, pensando naquilo que ele não é, que ele não pode ser, né? O que ele não pode deixar de ser, senão ele não seria Deus, né? Exato. Então, isso é muito louco. Então, o que acho que a gente pode fazer? A gente pode ir na parte prática, que é essas dicas que a gente já tem. Muitas o Edgar já colocou aí para nós. E eu estou me lembrando aqui
do capítulo do Evangelho que fala da mão esquerda e da mão direita. Aliás, o João está estudando, né, João, esse capítulo? Então, quando fala da piedade, que é uma mensagem lindíssima, então fala assim, que uma piedade, né, que é a compaixão, né? Uma compaixão bem sentida é amor. O amor é o devotamento, e o devotamento é o esquecimento de si mesmo. É a abnegação em favor dos infelizes, a virtude por excelência, né? Então, se a gente não sabe ainda nada de nada, a gente pode ir nessa prática, né? De tentar ir num devotamento, numa dedicação, sem esperar nada em troca. Por isso que está nesse capítulo 13 aqui. Porque o problema é esperar em troca. É que nem o Edgar falou ali. Então, não, eu vou fazer, mas eu espero que você faça de volta. Se você não fizer, não brinco mais, estou de mal, né? Briguei com você. Porque a gente ainda está nessa base da troca. Mas a hora que a gente começar, eu acho, começar a elaborar esse sentimento, essa necessidade que a gente ainda sente da troca, eu acho que ela tende a diminuir, e aí ela mesma vai nos motivar a continuar fazendo cada vez menos sem se preocupar. Por quê? Uma comparação bem grosseira que me ocorre aqui. O pessoal falava assim quando eu era pequena, é gostoso você dar o presente, não receber. E eu falava assim, como que isso é? Não, bom é receber, criança achava isso. Claro. E depois, você, quando tem uma coisa que você sabe que uma pessoa, sei lá, está precisando do que, aí você tem possibilidade de dar aquilo para a pessoa, seja lá o que for, você tem uma satisfação de fazer aquilo, né? E aí você começa a entender, numa analogia muito ridícula e grosseira, como pode ser isso, né? De você começar a trazer de você para o outro, sem se preocupar com aquilo que vem, né? Eu acho que é o exercício mesmo que cabe a nós. Por enquanto, a gente vai minhocando, né? Vai minhocando. A gente Gostei só da vai... história da minhoca. Sim, mas o que você contou agora é muito significativo, porque assim, a gente só vai se realizar a gente só vai ser feliz quando a gente se realizar. Aí a pergunta é, e como eu me realizo? Sendo o que você foi feito para ser. A flor, ela se realiza desabrochando. O sol brilhando, o pássaro voando e eu amando. Então, só dando, e a gente vai se realizar quanto mais a gente der por dar. Jesus, ele não precisa eu acho que ele não precisa de nada de nós. Ele não precisa que a gente o ame, que a gente lembre dele, não precisa de nada. Por quê? Porque ele dá. E dando, ele se alimenta, e ele disse isso, ele se alimenta do Pai. Eu me alimento de fazer a vontade do meu Pai. Isso é muito significativo, gente. Muito. Hoje a gente se alimenta sugando. Né? Numa forma absolutamente primitiva ainda. Veja, e eu não estou fazendo julgamento de valor. É o que tem para hoje, é o que eu sei fazer. Tá? Então, e o que eu tenho que fazer? Aprender coisas novas, ir para frente. Usar o que eu tenho hoje de aprendizado como um degrau para ir para o próximo degrau. E respeitar a si mesmo, isso é muito importante também, viu, gente? Amar é respeitar a si mesmo. Não para se acomodar, mas para saber em que degrau está e usar as potencialidades desse degrau para ir para o próximo. Muito bom, gente. Quem mais quer fazer alguma pergunta? Porque nós combinamos com ele um tempo, a gente não quer tomar mais tempo do que combinado, a gente já atrasou aqui um pouquinho, mas é que o papo tá bom, né? Falei muito. Todos nós, o papo tá muito bom, Edgar. Quem quer aproveitar e perguntar ou comentar alguma coisa? Ninguém? Ó, pessoal, não perca a chance, hein? Apesar de que acho que o pessoal está pensando assim, agora a gente vai ter que marcar outras conversas para falar de perdão, na outra de respeito, na outra de, né? Adoro falar de perdão. Perdão.
Não fala isso, Edgar, porque aqui eu tenho a fama de jogar rede para todo mundo. Falou isso, eu já estou marcando a data já do próximo encontro, tá? Então, cuidado, hein? Tá bom. Mas seria um prazer, viu, gente? Um prazer mesmo. Olha, tem testemunha, está sendo gravado, hein? Se der certo, eu vou chamar então para marcar uma data já, hein? Mas assim, da próxima vez, se houver, eu tenho que falar só 15 minutos. Só 15 minutos. Né? Mas olha, ou eu estou muito enganado, eu estou vendo alguns rostos se perguntando assim, tá, como que eu faço isso? Acho que, viu, Edgar? Eu acho que nós estamos chegando num momento do mundo, de um modo geral, que se divide entre o mundo que vai ter que exercitar a sabedoria. E a sabedoria, exatamente, acho que começa com esse entendimento, autoentendimento que você está colocando, entendeu? Mas me parece que nós temos várias ferramentas já, o Espiritismo ajuda muito nisso, mas ainda nos falta esse passo de agir com elas de um modo sábio. Então, nós temos já elementos de várias ferramentas e a gente ainda se perde no uso. Então, um dia a gente é santo, no outro dia a gente é demônio, e porque não soube usar o equilíbrio, por exemplo. Então, acho que o Espiritismo, acho que desperta na gente esse questionamento de como usar com sabedoria, com equilíbrio, essas coisas que a gente já adquiriu. Né? Eu concordo com você. Eu acho que, inclusive, nós, espíritos, precisamos parar de falar o que temos que fazer, porque isso a gente já foi informado. Ninguém, talvez no mundo inteiro, desconhece que a gente precisa amar e perdoar. Sim. Acho que não existe pessoa que não saiba disso. Agora, a gente precisa começar a discutir como eu faço isso. Como você disse, como eu uso as ferramentas. Porque, assim, a gente fala que a gente precisa perdoar, mas não sabe o que é isso. Como eu disse para vocês, eu não sei o que é amor. Tá bom, e o que eu faço? Eu vou para os primos do amor. Os primos do amor, os netos do amor, talvez eu saiba. Vou dar um exemplo. Tem uma mensagem que Emmanuel fala assim: o ódio começa aonde termina a simpatia. E aí, rapidamente, eu posso concluir que o amor começa aonde começa a simpatia. Então, eu não entendo nada de amor, mas eu entendo de simpatia. Eu sei o que é simpatia. Então, se eu tiver alguma pessoa que eu não gosto, eu sei que eu posso trabalhar em mim para desenvolver o sentimento de simpatia por essa pessoa. Vai ser o começo do amor. Isso eu sei. Porque você fala assim, mas tem que amar o seu inimigo. Desculpa, eu não sei fazer isso, eu quero bater nele. Está lá no capítulo 12 do Evangelho, tem uma receita de bolo. Na verdade... está lá. Está lá, eu sei que é. Tá, mas eu quero saber como. Então, isso que você está falando, já tem a receita quando ele começa. Você não desejar o mal, você não ficar feliz com aquilo que acontece de mal, você ficar feliz com aquilo que acontece do bem. Mas, Roberta, entendeu? É assim. Mas, então, ainda acho insuficiente. Por quê? Eu quero bater na pessoa. Como que eu faço para não querer bater na pessoa? Tá certo. Nesse nível de detalhe ele não entra. Não entra. Como que eu faço para não querer que ela sofra? Porque a gente quer que a pessoa que nos faça sofrer, sofra. Aqui em Quatro Paredes a gente pode falar, né? E a gente quer que a pessoa sofra. A gente quer que a pessoa que a gente não gosta ganhe na loteria? Óbvio que não. Que ela seja feliz e passe esnobando? Não.
A gente não quer. Tá bom, e como que eu mudo isso? Dentro de mim. Esse é o X, é disso que a gente tem que conversar. Porque é isso que eu não sei fazer. O básico do básico do básico. Nós estamos na primeira série, pré-primário, letra A, me ensina. É isso. E eu acho que as casas espíritas vão discutir isso. Porque, gente, eu já estou literalmente careca de saber que eu tenho que amar. Eu não quero mais ouvir isso. Eu sei, já entendi. Me explica como. Explica como que eu faço. Como que eu lido com os meus sentimentos de raiva. É isso. É isso que a gente precisa conversar. Porque a gente não sabe. E aí a gente fica entre duas forças. Todo mundo falando que tem que perdoar, como se já perdoasse. Aí você olha para a pessoa do seu lado, nossa, essa pessoa perdoa. Aí você olha, aí se sente o último dos seres, um incompetente completo, né? Certamente eu vou para o último lugar do umbral, né? Porque eu estou ouvindo há 30 anos isso, não sei fazer ainda, e todo mundo à minha volta parece que sabe. Mentira, não sabe também, não é? Mas não importa o outro, o que importa sou eu, porque quem vai no umbral sou eu, não é eles, ou se eles forem também não me importa, né? Então, eu quero saber como faz. E eu sei que todo mundo quer. Como que eu faço? Qual que é o fio da meada? Né? Tanto que essa passagem aí do Evangelho, amar os seus inimigos, para mim é um mata-burro. Eu caio nele toda vez. Vocês sabem o que é mata-burro? Acho que sim, né? Eu paro, acho que eu não sei o que tem depois dessa parte do Evangelho, que eu paro ali. Entendeu? Porque eu travo, tá bom, mas eu não quero amar os meus inimigos. Porque tem essa questão também. Você quer amar o seu inimigo? Às vezes eu não quero, gente. Como eu disse, às vezes eu quero bater nele. E aí? Como que a gente lida com essa instrução divina? Aí lascou. Lascou. Bem, não precisa nem ser inimigo, Edgar. Não precisa. A gente não ama ou não quer amar quem pensa diferente da gente. Você disse tudo. Essa palavra inimigo é muito forte, né? É verdade. Não precisa chegar nela. Não, a pessoa, basta ela torcer o nariz. Ela não precisa abrir a boca. Se ela torcer o nariz do que eu estou falando, pronto. Já se enquadra na categoria inimigo. Né? É verdade. Ama ela agora. Ama. Basta dizer não. Daí as reencarnações, né? Santas reencarnações, porque é só por aí mesmo. Mas aí que tá. Eu vou ter 20 encarnações, mas eu não sei o que fazer. Eu preciso aprender o que eu vou fazer nas 20. Porque eu vou usar 20 para praticar, né? Agora, se eu vou usar 20 para... Por isso que eu comentei, a gente vai ter que achar a sabedoria de tudo isso. Sim, e a sabedoria me parece algo básico, simplíssimo, viu? Nada complicado. Vamos ter que estudar muito. Tá certo, gente. Então vamos mais que estudar, experimentar, né? Isso, sem medo. Sem medo, isso, exatamente. Então vamos refletir sobre isso. Quem sabe a gente possa retomar o tema, né? Mas agora falar como, né, Roberta? Isso. Vamos meditar e a gente pode, talvez, cada um dar uma sugestão aí, né? Isso, com certeza. A minha chama Jesus de novo, viu, Roberto? Ai. A minha sugestão para essa conversa chama Jesus, explicar de novo, que ainda não entendeu. Se ele aparecer aqui, o pessoal acaba com ele de novo, não dá, não. Né? O pessoal é a gente, né? Quer dizer, né? Isso. Nós, né? Exatamente. Os mesmos. Os mesmos. Então, tá bom, gente. Então, acho que, olha, foi muito boa essa conversa. Ficaria mais tempo aqui conversando, mas pelo horário precisamos encerrar. Mas, Edgar, se você aceitar, a gente marca uma outra data aí, sim. E a gente conversa. Ele está devendo como para nós. Eu quero conversar sobre o como, vamos conversar. Eu tenho uma questão que eu faço um curso todas as noites. E eu só estou podendo estar aqui hoje porque eu estou de férias. Tá? Então, de agosto a... Agosto, setembro, outubro. Novembro. Eu acho que novembro, dezembro e janeiro eu estou livre de novo. Então, à pronto. noite.
À Então, noite. De manhã, à noite. durante o dia, aí eu tenho outra disponibilidade. Mas à noite, sábado, Não, domingo, tem que ser à noite, A gente Então, então tá vê bom. mais pro final do ano aí. Vamos ver Com suas muita férias. alegria. A gente Com muita deixa assim. alegria. Vai dar tempo de você pesquisar o como. Ótimo. Mas, Combinado? vocês já perceberam que eu trago mais perguntas do que respostas, né? Mas eu não sei qual era a sua expectativa, mas eu acho que foi bem proveitoso para todos, né? Para Sem mim, dúvida. Maravilhoso. para mim foi... Amém. Que bom, fico muito contente. Então. Mas eu também gostei muito, porque assim, vocês podem ter certeza, eu preciso demais ouvir isso tudo. Todos Demais. nós, Edgar, todos nós, viu? Fica Muito tranquilo obrigado. quanto a isso, tá bom? Então eu vou parar aqui a nossa gravação, agradecendo mais uma vez aqui formalmente para você. Depois, se quiser, eu mando aí o link para você, se der tudo certo. E a gente vai aguardar o próximo encontro, então, né? Tá bom?